Nesse vídeo, nós vamos mostrar como melhorar a eficiência deste circuito que nós vimos no último vídeo onde eu ligava LEDs em AC, ou seja, LEDs na tomada. Como a queda de tensão é muito alta, eu acabo jogando muita energia no resistor e acabo não tendo um circuito eficiente. E por isso, esse circuito usando um resistor de 15K, que é o que a gente calculou para ligar os 10 LEDs, acaba sobrecarregando o resistor e ele gera bastante calor e acaba consumindo muita energia. Como é que eu posso mudar esse circuito? Então, para trocar esse circuito aqui, ao invés de usar um resistor para limitar a minha tensão e corrente, eu vou usar um capacitor. Porque um capacitor, quando eu uso ele em corrente alternada, ele oferece uma resistência, uma oposição à passagem desta corrente. E aí a gente chama isso de reatância capacitiva. Então é essa lógica que nós vamos usar para melhorar a eficiência deste circuito. A fórmula que se usa é essa que parece complicada, mas não é, onde a gente vai calcular a resistência que eu vou ter com o capacitor. Então a fórmula é a resistência em ohms, 1 sobre 2π, π é 3,14, é uma constante. Frequência, por quê? Porque ele é proporcional à frequência da corrente. Então, se eu estou trabalhando em 50 Hz, eu tenho um cálculo. Se eu estou trabalhando em 60 Hz, eu tenho outro cálculo. No Brasil, eu estou falando em 60 Hz. E o tamanho da capacitância do capacitor que eu vou usar. Aqui a explicação, resistência, frequência e capacitância são as três grandezas que eu preciso saber. E aí torna bem simples o cálculo. Então, eu sei que a minha resistência que eu preciso é 15 ohms. Foi o que eu calculei para esse circuito, que eu preciso de 15.000 ohms, 15K. Eu sei que a frequência do Brasil é 60 Hz e a capacitância que eu preciso descobrir para chegar nos 15.000. Então, a fórmula ela é 15.000, x, é igual a 1 sobre 2 vezes 3,14 vezes 60 vezes C. Eu posso inverter. E eu vou ter aqui a minha capacitância é igual a 1 sobre 2,3,14 vezes 60 vezes 15.000. E aí eu termino o cálculo, multiplicando, dividindo 1 por esse valor, que vai me dar esse número aqui em farad. E eu preciso transformar em microfarads ou em nanofarads, tanto faz. E eu vou ter 0,1769. Então nem sempre eu vou conseguir um capacitor de 0,18, que é o que tem, um capacitor 184, que é o tamanho dele, 184, que é o código que a gente usa. Mas a gente pode usar um aproximado, então um 2, 1.7, o que eu tiver. Lá na prática nós vamos usar um de 2. E aí eu coloco o capacitor e um detalhe que eu tenho que cuidar. O capacitor eu sei que ele tem que ser 0,18. Ora, ele é 0,18, mas a tensão dele tem que ser suportada maior do que 325 volts. Então, o recomendado é um capacitor de 350 ou de 400 volts. Porque lembrem, eu estou entrando com uma corrente alternada que tem um pico de tensão de 325 volts. Vamos agora melhorar um pouco este circuito, porque o básico é o que eu mostrei. Eu vou substituir um resistor por um capacitor, sendo que o capacitor tem que estar sempre ligado direto na alternada, ele não pode estar depois do diodo, porque eu tenho uma corrente alternada entrando e o meu capacitor ele vai ter essa propriedade se ele estiver ligado em alternada. Então eu vou ligar aqui o capacitor em alternada. A primeira coisa que eu ligo logo após a tomada é o capacitor em alternada. Tradicionalmente, nessas fontes sem transformador, que a gente chama, se coloca um resistor bem grande em paralelo ao capacitor, de 1 mega, porque ele ajuda a descarregar o capacitor quando eu não estiver usando mais a fonte. Particularmente, eu não vejo necessidade neste circuito, porque eu vou ter os LEDs que vão consumir essa energia do capacitor, então eu não precisaria ter um capacitor para descarregar isso. Mas eu deixei aqui no desenho e fica opcional, lá na bancada a gente faz os dois tipos. Posteriormente a esse resistor e o capacitor, eu coloco a minha ponte retificadora. Vejam que agora eu substituí um diodo por uma ponte retificadora. Posso usar somente o diodo? Posso usar somente o diodo. Mas a gente está montando um circuito mais completo, para ficar bem certinho aqui e eu aproveitar ao máximo o circuito. A ponte retificadora tem uma vantagem. Ao invés dela fazer apenas meio ciclo, depois deixar 0, depois fazer meio ciclo, depois deixar 0, ela vai inverter o meu sinal. Então, ao invés de o sinal
ter duas direções, ele passa a ter uma direção só, ou seja, passa a ser uma corrente contínua, mesmo que ela seja pulsante. Vejam como é que vai acontecer. Quando o sinal vier pelo lado de cá, ele sai por aqui porque o diodo não deixa ir para lá, sai por aqui. Quando o sinal vier por esse lado, também não vai para o lado de lá, ele obrigatoriamente sai por aqui. Então, os dois sinais saem por aqui, não interessa a direção que eles estão. Eles vão sair sempre na mesma direção, e por isso que ele fica pulsante. E aí eu faço a minha ligação do negativo e do positivo. Mais duas coisas que eu preciso aqui para melhorar ainda mais o circuito. A primeira é um capacitor. Um capacitor não precisa ser muito grande, um capacitor de 100 microfarads, maior do que 50 volts. Eu estou calculando aqui para 10 LEDs e esse cálculo é alguma coisa em 32 volts. Então eu vou usar um capacitor um pouquinho maior, então vai dar um pouquinho menos de 32 volts, mas esse cálculo aqui é para 32 volts. Então eu tenho que ter um capacitor de pelo menos 50 volts aqui ou maior, não tem problema nenhum ser maior. Eu calculei também 100 microfarads. A gente tem uma regrinha de ouro aí que para circuitos assim de energia de fontes, para cada ampere eu uso 1000 microfarads. Aqui eu tenho bem menos de 1 ampere, eu achei que um de 100 microfarads vai ser mais do que o suficiente e vai nos dar uma boa saída, uma boa tensão. Para que serve esse capacitor? Porque quando eu estou subindo, carregando minha pulsante, ele carrega o capacitor. Quando ele está descarregando, quando ele está descendo na pulsante, o carregador começa a descarregar. Então ele mantém uma linha praticamente linear aqui em cima. Eu estou sempre com carga, ao invés da pulsante que ele fica pulando. Então aqui eu tenho uma iluminação melhor, porque eu vou ter uma corrente mais limpa, menos oscilante, menos pulsante. E a outra melhoria que a gente vai colocar é colocar um resistor. Não precisa ser um resistor grande, um resistor de 100R, mas ele precisa ser de 5 watts. Por quê? Eu vou eliminar aqui um pico de entrada na minha tensão que pode queimar ou minha ponte ou o resto dos meus componentes. Quando eu ligo o capacitor e ele está vazio, ele é praticamente um curto, ele trabalha como um curto, e isso pode gerar um pico muito grande. Então a gente coloca um resistor apenas para limitar essa primeira tensão de entrada. Então um resistorzinho de 100 ohms, para que não haja uma carga nele, mas de 5 watts sim, porque eu estou entrando com 220 volts nele. Então, resistorzinho comum, não vai esquentar, não vai ter problema nenhum. Este 1 mega também recomendo um resistor aí de pelo menos 3 watts. Tá? Também não precisa, porque é só para descarregar, mas como eu estou trabalhando com uma tensão alta, pode acontecer. Certo? E agora sim eu tenho pronto o meu circuito. E esse circuito vocês vão ver que é muito legal. Ele tem seus riscos, ele não é a melhor opção de fonte, mas ele é um circuito interessante. Acho que eu expliquei passo a passo o que faz cada um dos componentes e ligo os LEDs. Então eu vou conseguir ligar LEDs 10, e aí, como eu falei, pode ligar 20, 30, 40, não tem problema nenhum com esse circuito, porque a limitação maior dele é em relação à corrente, e a corrente vai ser sempre baixa. E é isso que nós vamos construir agora lá na bancada, e esse aqui eu vou fazer passo a passo com vocês, para que a gente possa entender bem. Então vou montar junto esse circuito aqui para ligar 10 LEDs em 220, conforme toda a teoria que a gente viu. E eu resolvi fazer esse junto aqui para a gente poder entender bem. Então eu vou começar aqui o circuito pelo resistor. Esse aqui é aquele resistor que a gente viu que vai limitar o pico quando o meu capacitor está vazio. Então eu vou colocar aqui o capacitor, que é quem realmente vai limitar a nossa corrente. E aí eu tenho como opcional esse resistor, que é o resistor, esse que eu estou usando de 1 mega, que é o que vai descarregar o capacitor. É uma questão de segurança. Vou dizer sinceramente, particularmente não gosto de usar ele. Eu ponho este e este apenas. Porque como eu vou ter os LEDs, o próprio conjunto de LEDs vai descarregar esse capacitor. A questão é, queimou um LED ou queimou o circuito e aí o capacitor está carregado. Esse é o risco. Então, sinceramente, não gosto de usar esse resistor, mas eu vou colocar ele porque nos transformadores, nas fontes sem transformador, ele é bem padrão de uso, porque em outras aplicações ele é interessante. Então eu vou colocar ele e depois eu vou executar sem ele também, para a gente ver como isso funciona bem. Tá? Então eu tenho aqui o resistor de entrada, passo pelo capacitor e aí eu vou para a ponte retificadora. Eu gosto muito de usar pontes retificadoras. Tá? Eu tenho um conjunto grande aqui de pontezinhas que veio de componentes que eu acabo comprando, mas eu vou fazer conforme o desenho com os diodos. Tá? Então aqui são diodos
Esse aqui é um N4007, né? Mas como eu falei, você pode usar qualquer um que tenha acima de acho que 4004 daria já para usar. Mas eu gosto de usar o 4007, que é o mais comum e aceita 1000 volts, 1 ampere. Então eu vou colocar aqui, ó. Qual é a lógica aqui? Eu vou fazer os 4 apontando para o mesmo lado, ó, cinza, cinza, apontando para cá. Aqui vai sair meu positivo e embaixo a mesma coisa. Se encontra aqui e se encontra ali. Então eu tenho os 4 apontando para o mesmo lado, vai ser a saída positiva, e os 4 lados, digamos, negativo dos diodos são a minha saída negativa. Do lado de cá eu tenho uma conexão com o outro lado da minha corrente alternada. Eu, por mania, tento colocar o neutro aqui e o fase aqui. Nenhuma diferença, tá? Não tem nenhuma diferença, não tem... É uma corrente alternada, então qualquer entrada dos dois lados tanto faz, tá? Bom, vou sair então aqui com o negativo e aqui com o positivo. E aí lembre que a primeira coisa na saída é o capacitor, para a gente poder melhorar a onda. O capacitor, ele tem polaridade, no caso do eletrolítico, então eu vou colocar para cuidar para o negativo, ficar do lado negativo, e o positivo do lado do positivo. Que agora já não é mais alternada, passou da ponte retificadora, a filtragem já tem que seguir o positivo e o negativo. Então, estou saindo aqui, então aqui eu tenho minha saída negativa e aqui minha saída positiva. Então, vou começar aqui com a saída negativa e vou colocar aqui os LEDs. Um LED a gente já sabe, né? Pino menor é o negativo, é onde eu ligo no negativo, pino maior no positivo. Então eu estou vindo aqui no negativo e eu vou começar a colocar os LEDs em série. Então eu vou ligando, ó, sempre o negativo no próximo. Então vejam que eu sempre encosto o negativo desse LED no positivo desse, o negativo desse LED no positivo desse, e vou seguindo a sequência até o final, até somarem os 10 LEDs. Pronto, somamos os 10 LEDs, basta a gente ligar a saída positiva no último deles. Muito bem. E agora vamos testar. Então, na teoria, estou com bastante iluminação aqui, mas acho que vai dar para ver os LEDs ligando. Vou dar uma diminuída, vamos diminuir um pouco aqui. Vamos testar. Então aí nossos LEDs ligados e funcionando. Vamos fazer algumas medições aqui que eu acho que vão ser legais. Deixa eu puxar um pouquinho para cá e botar o multímetro. Então eu vou rapidamente medir a minha entrada em corrente alternada, 221 volts. E agora eu vou medir a minha saída após a retificação, só que ela já é contínua, 30 volts. Então eu estou com 10 LEDs, 30 volts. Por que dá 30 volts e não 32? Porque o meu capacitor que eu estou usando é um pouquinho maior do que 1.8, tá? Eu estou usando um de 2.2, melhor, desculpa, de 220, de vez de 180 de 220. Por que isso? Porque eu não tenho de 180 e nem para fazer junção, então ela ficou um pouquinho mais fraca. Mas a lógica é essa. Aí, ó, 30 volts. Então com ela virada, né? Veja que ele deu negativo, lembra que a gente falou? Vou botar aqui no lado positivo e do lado negativo. 30 volts. Perfeito. Pergunta clássica. Posso usar esse circuito para usar para outra coisa? Pode. Então eu tenho uma fonte, digamos assim, de 30 volts aqui. E eu posso usar para outra carga que não os LEDs. O único cuidado é que esse tipo de circuito ele exige uma baixa corrente. Então não posso passar aí de 100 mA no máximo. Então é um circuito para montar 100 mA e não posso passar disso. Então depende da utilidade, ele pode ser uma boa solução ou não. Para caso de LED, sim. Vamos desligar aqui. E deixa eu mostrar para vocês que eu falei que sem esse resistor isso vai funcionar bem também.
Eles estão todos frios, tá? Não tem nada quente aqui. Ele não esquenta nada. Por quê? Porque aqui eu tenho uma reatância capacitiva que não transforma em calor. Ele simplesmente não deixa a energia passar. Ele cria um bloqueio. Então ele funciona de forma muito mais eficiente que o resistor. Qual é a desvantagem? Isso reduz o meu fator de potência. Porque o que o capacitor acaba fazendo isso é descasando a corrente da tensão. E por isso que ele cria essa barreira. Tá? Essa é a lógica de funcionamento. Então, por isso, ele não esquenta, mas ele transforma o fator de potência num fator de potência baixo. Para gente que é residencial, sem problemas, não existe custo, né? Apesar disso, existe digamos, entre aspas, custo de operação para a concessionária que envia mais carga do que eu realmente uso. Mas para custos de pagamento de conta, ela não faz diferença para quem é residencial. Tá? Para quem é indústria, se exige um nível de fator de potência mais alto. Então, essa é a lógica. Vamos ligar agora sem o resistor. Tá aí. Como eu disse, esse resistor aqui ele serve para descarregar o capacitor. Mas o que a gente entende, né? Quando eu desligar ele, os próprios LEDs vão consumir. Pode ver que eles demoram um pouquinho mais para apagar, porque eles estão consumindo a energia existente nesses dois capacitores aqui. Bom, pessoal, era isso. Essa é uma opção que eu gosto muito de utilizar para ligar LEDs. Acho que ela fica bastante eficiente. Espero que vocês tenham entendido. E valeu! Deixa eu aproveitar aqui nesse finalzinho, pessoal, para mostrar uma lâmpada. Essa aqui é uma lâmpada de LED comprada. E vejam o que ela usa de transformador. Capacitor, outro capacitor, outro capacitor, ponte, são os 4 aqui, pretinhos aqui são os diodos, e os resistores de proteção. E tá aí a nossa lâmpada de LED, exatamente o mesmo circuito que a gente desenhou aqui. Essa lâmpada aqui eu acabei de tirar ela está há 3 anos funcionando aqui em casa, há mais de 6 horas por dia ligada. E está funcionando perfeitamente. Eu tirei porque eu tinha 2, uma delas deu um probleminha, que eu vou mostrar no próximo vídeo aí como arrumar. Tá funcionando. Só que, claro, tem um baixo fator de potência. Pessoal, era isso e valeu.